Bem-vindos ao nosso curso Teologia dos Sacramentos. Neste segundo encontro sobre o sacramento da Crisma, vamos ver os significados da unção. O sacramento da Crisma tem como rito essencial justamente a unção do óleo do Crisma, por isso assim se chama o sacramento, na fronte do crismando por mãos do Santo Bispo. E então, vamos buscar entender um pouco mais sobre o que significa a unção. A unção tem um enorme significado desde o Antigo Testamento. Desde o começo, Deus quis que por meio da unção fossem transmitidos tantos dons especiais para as pessoas que eram consagradas por meio da unção. E vamos ver como, por exemplo, a unção tinha diversos significados, diversas funções, mas sobretudo aquela de consagrar a Deus, aquela de reservar para Deus, separar para Deus. E esse é justamente o grande dom que nós recebemos por meio do sacramento da confirmação. Em primeiro lugar, a unção no Antigo Testamento significava a alegria, a abundância pelo qual se agradecia a Deus. E justamente por meio disso, diz mais adiante o Salmo 44, amais a justiça e detestais o mal, pelo que o Senhor vosso Deus vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Que coisa tão bonita! Justamente o óleo significava aquela alegria da abundância dos dons recebidos de Deus. A abundância da oliveira significava um agradecimento, um reconhecimento por tudo aquilo que eles recebiam como vindos de Deus. Toda a abundância, todos os dons que chegavam à vida deles, que eles recebiam nas suas vidas, era agradecimento a Deus, tinha a Deus por protagonista. E também um segundo significado era também o de honrar o peregrino quando chegava e era hóspede dos povos antigos, honrar ao visitante nas suas vidas, era ungido, justamente para manifestar que eles queriam dar o melhor de si, dar a abundância de si. Mais adiante, com um significado ainda mais profundo, a unção tinha a grande função da cura. A cura que se costumava ungir, por exemplo, as feridas para sanar, e é o mesmo significado que vai cobrir o nosso sacramento da unção dos enfermos mais adiante. Diz o apóstolo Santiago: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Veja que bonito o significado. Está alguém enfermo? Unjamos com óleo, pedindo a Deus que cure, a Deus que reconforte, né? E esse é também um significado muito bonito da unção. Obviamente, terão que usar os remédios, as medicinas, etc. Mas a bênção de Deus é aquilo que realmente nos cura, inclusive fisicamente. Usava-se para o rito da consagração a unção, já seja de objetos, quando Deus no livro do Êxodo indica a Moisés que consagre para o culto objetos sagrados, pediu que ele ungisse com óleo cada um desses objetos. Por exemplo, diz assim no Êxodo capítulo 40, tomarás o óleo da unção e ungirás com ele o tabernáculo, com tudo o que ele contém. Consagrá-lo-á com todo o seu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Veja, para que ele se torne uma coisa santa. Quando nós ungimos, estamos tornando aquela coisa, aquela pessoa santa, reservada para Deus. Não só os objetos sagrados, mas também as pessoas eram ungidos no Antigo Testamento, os reis, os profetas e os sacerdotes. No livro do Eclesiástico diz que Samuel, o profeta do Senhor, ungiu príncipes para seu povo. Também conhecemos a história do rei Davi, como ele foi ungido, né? O rei Saul, que eles foram ungidos por Deus, porque eles eram escolhidos por Deus para uma missão especial. No sacramento da Crisma nós também somos ungidos porque somos escolhidos por Deus, cada um de nós, para uma missão especial.
ser seus filhos prediletos, ser seus filhos amados. É bonito também escutar a unção pela qual faziam sacerdotes. Diz o livro do Êxodo. E é muito bonito ler e meditar em cada uma dessas palavras. Escutem só. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço, diz Deus a Moisés. Tomarás um novilho, 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, continua dizendo algumas mais ofertas, pô-los em uma cesta e os oferecerá ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximar-se a Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião e os submeterás a uma ablução. Ablução é uma purificação e também se faz uma oferenda, se dá a Deus o melhor de si. E em seguida diz, e aqui vem a parte importante, tomarás em seguida os ornamentos e revestirás a Arão com a túnica. Tomarás o óleo da unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Veja que bonito. Quem é ordenado sacerdote é revestido com a túnica, que significa que ele é revestido de uma natureza nova, de uma proteção nova, de uma bênção nova. E ao mesmo tempo ele é ungido. Ungido porque ele é consagrado a Deus. O significado, como bem dizem os textos que acabamos de ver, era justamente esse de separar, de reservar para Deus e para o seu serviço, de santificá-los. E veja que bonito, e esses são os grandes frutos também que nós recebemos na nossa crisma, na nossa confirmação. Somos ungidos por Deus, somos consagrados a Deus, somos reservados por Deus como o seu povo escolhido e para uma missão especial. Diz o Catecismo da Igreja Católica que essas mesmas funções cobrem os sacramentos, como por exemplo o sacramento do batismo, ele também tem a função justamente dessa purificação e desse fortalecimento. O sacramento da unção tem essa função de cura. E o sacramento da confirmação e o sacramento da ordenação sacerdotal tem essa função de consagração a Deus, essa função de reservar para Deus. Pelo sacramento da crisma, somos consagrados a Deus. Que cada dia nós cresçamos mais na nossa consciência e, sobretudo, na realização dessa nossa missão de seres consagrados a Deus. Muito obrigado e até a próxima.